Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Conexão Sabedoria. Hoje nós vamos falar sobre a vaidade espiritual. Na verdade, o sinônimo, o significado da palavra vaidade é o fato de você querer ser admirado pelos outros, pela sua beleza ou pelas coisas que você tem, ou pelos dons que você possui. E hoje nós vamos falar sobre o perigo da vaidade espiritual. Por quê? Porque a vaidade vamos dizer, a vaidade física, do seu corpo, a sua aparência. Todos nós sabemos que um dia você vai envelhecer, assim como eu e todos nós. Então é mais fácil, é menos perigosa que a vaidade espiritual. Por que eu digo isso? Porque se você, assim como eu, gosta de ler, gosta de estudar, estudar filosofia, ler livros, enfim, e desenvolver a sua espiritualidade, o seu autoconhecimento, às vezes a gente acaba caindo nessa armadilha da vaidade, vaidade espiritual. Seria o ato de você se envaidecer em relação aos outros, de você querer ser admirado pela sua atitude, pela sua personalidade, pelas coisas que você faz, da forma como faz. Então isso é muito perigoso, porque é mais uma armadilha do ego, Então, às vezes você está lá tentando meditar, já faz um bom tempo, e de repente você tem um tantinho assim, uma experiência um pouco mais elevada, diferente. Aí você se sente o máximo. Puxa, consegui, eu sabia que eu ia conseguir. Percebe? É um exemplo, Você acabou de cair uma grande armadilha do ego, Então, assim, é muito importante, sim, a gente contribuir com o nosso desenvolvimento e ficar feliz quando isso acontece, Mas não de uma forma fazer com que as pessoas reconheçam isso também. Quando a gente está tentando fazer alguma coisa com o intuito de que outras pessoas elogiem, outras pessoas vejam, já caiu na vaidade, você já não está mais num caminho tão saudável. A gente pode observar, por exemplo, os grandes mestres, gurus, monges do passado, por mais sabedoria que eles tivessem, eles nunca se sentiam sábios, nunca se sentiam elevados, superior em relação aos outros. Mas eles admitiam que estavam sempre aprendendo. Então é essa atitude mais saudável, que eu preciso ter, que você precisa ter. A atitude de humildade e a atitude de respeito em relação às outras pessoas. É muito comum quando você começa a se autoconhecer, se auto-observar, é muito comum a gente perceber a diferença entre a gente e as outras pessoas, seja na família, seja amigos, seja no trabalho. Mas a partir do momento que você percebe essa diferença e acolhe isso com amor e com compreensão e com compaixão, você entende que nós somos, na verdade, muito semelhantes. Nós não somos iguais, mas somos semelhantes. Nós somos, como se fosse um grande corpo humano, humanidade. E todos nós fazemos parte desse grande corpo. Então, somos um, Você já deve ter ouvido essa frase. Então, nós somos um nesse sentido, de que, de repente, posso dar um exemplo, você tem as mãos, os pés, e você não fica as suas mãos brigando com o pé,
um debatendo com o outro, um querendo ser melhor ou se comportar de uma maneira diferente do outro, certo? A gente reconhece que é tudo membros de um corpo só. Então, assim deve ser com as pessoas. Até aquele vizinho, por exemplo, que te irrita, aquela pessoa do seu trabalho que às vezes te irrita, né? Às vezes o seu chefe, às vezes alguém na sua família, você precisa entender e acolher com amor, que se você tem um tantinho assim de compreensão, você não se sente superior, você não se sente elevado, você não desenvolve essa vaidade espiritual que é tão perigosa, né? Eu digo que o ego, ele age assim, se você fecha as portas da frente, ele entra pela porta dos fundos. Se você fecha, ele pula a janela. Então é muito importante a gente sempre observar o nosso ego, o nosso euzinho menor, o nosso falso eu, né? Que necessita da aprovação dos outros, que necessita ser melhor do que os outros, né? E sempre procurar desenvolver o nosso eu maior, né? O nosso eu sou, o nosso eu superior. Que este sim, né? A nossa consciência do que realmente somos é para ser então desenvolvida, trabalhada aos poucos, né? Então, assim, sobre a vaidade espiritual, é algo muito sutil. É algo assim que acontece e a gente não percebe. Eu falo isso por experiência própria, né? Eu sempre falo que tudo que a gente fala aqui no canal, eu sou a primeira que preciso colocar em prática, né? Estamos todos aprendendo, né? E eu digo que às vezes você cai aqui, levanta ali, mas quando você se observa, o caminho fica mais leve. Você aceita as coisas de uma forma mais leve, né? Então, assim, vamos tomar cuidado com a vaidade espiritual. Nós somos todos membros de um corpo só. Somos diferentes, mas porém muito semelhantes. E se todas as provocações que você tem hoje na sua vida, com certeza são experiências que vai te ajudar a crescer e você precisa delas. Assim como eu, as coisas que acontecem na nossa vida, na minha, na tua, é para o seu crescimento. Então, não colocar a culpa no outro, nas pessoas. Nós não somos seres mais elevados, mais evoluídos em consciência e superior a ninguém. Nós somos todos semelhantes, caminhando numa mesma estrada em pontos diferentes. Então, assim, vamos acolher o próximo, vamos acolher a pessoa do seu lado, aquele amigo de trabalho, aquele membro da sua família que às vezes não tem a mesma compreensão que a sua. Acolher com amor, acolher com bondade, com compaixão, porque este é o caminho mais saudável. É isso que vai contribuir para o crescimento da pessoa e para o seu crescimento espiritual, desenvolvimento de consciência. E todas as nossas palavras, né? Eu digo que no taoísmo, eles falam que quando você fala, né, você está gastando, soltando o seu chi, o seu chi, a sua energia vital. Então, que essas palavras sejam temperadas, né? Temperadas com amor, com bondade e nunca com crítica, né? Nunca com comparação, nunca achando que você é o melhor e nem o pior, né? E isso é muito importante, a gente sempre ter em mente que nós não somos melhores e nem piores. Então, assim, vamos vigiar os nossos pensamentos. Eu sou a primeira que preciso fazer isso, porque às vezes a gente desenvolve a crítica só em pensamento, né? Às vezes a gente não fala, mas o pensamento está lá, né? Indo. A mente é incessante, ela não para.
Então vamos vigiar isso também, para que os nossos pensamentos sejam pensamentos mais elevados. E é muito fácil a gente criticar. Se você fazer um teste de ficar 2 horas, por exemplo, sem criticar, você vai perceber. Eu fiz esse teste, eu percebi o quanto às vezes em pensamento a gente está criticando. A gente está colocando observação muito pessoal referente a determinado assunto. Seja às vezes uma experiência no supermercado, seja no trabalho, seja governo do Brasil, das pessoas na sua casa, né? Então a gente está sempre criticando, consciente ou inconscientemente, né? Ou em pensamento. E quando a gente critica muito, geralmente as pessoas que criticam muito são muito rudes consigo mesmo, né? São pessoas assim que se punem muito e se cobram muito. E cobrança não é saudável, né? A gente tem que se vigiar, mas não se cobrar, não se punir, né? Então o recado hoje era este. Eu sei que você que está assistindo, eu sempre digo que embora nós estamos longe, né? Através apenas do vídeo, mas é muito gostosa essa conexão, às vezes até por meio de pensamento, de livros, às vezes acontece muito de eu estar lendo o mesmo livro que você está lendo, às vezes abordando um assunto que você estava precisando, estava falando, comentando. Então essa sintonia existe e por isso que eu resolvi, né, os vídeos anteriores gravando em áudio, né, apenas, e agora gravando em vídeo, né, para ter esse contato com vocês novamente, que é muito gostoso, né. Eu falo que quando a gente consegue ter um pouquinho, né, bem pouquinho de percepção, o quanto não estamos separados, né, o quanto assim todos nós estamos juntos na mesma jornada desse autoconhecimento, da espiritualidade, e por meio da meditação, por meio das nossas conversas, a gente consegue ajudar um ao outro e contribuir, né, para um mundo mais pacífico, mais amoroso, e inclusive o nosso mundo, né, porque quando a gente fala mundo, a gente pensa lá fora, né, lá, né, separado, e na verdade não é, né, o mundo é eu, o mundo, eu, você, somos, né, não está separado, né? Então se existe alguma dificuldade lá fora, pode ter certeza que você aqui dentro, eu aqui dentro, a gente pode sim fazer muita coisa, por meio de uma vibração mais elevada, por meio do amor, da compaixão, da compreensão e do respeito, né? Sempre respeitar o nível de experiência, o nível às vezes até de paciência do outro, né? Que todos estamos aqui para aprender e para crescer, né? Não somos superiores. Então, vamos tomar cuidado com a vaidade espiritual. E o recado era este. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever. E até uma próxima. Fique com um grande abraço e brilhe a sua luz.